Você acorda de manhã, e a primeira coisa que bate no seu coração é aquela dúvida silenciosa e apertada sobre se você está fazendo a coisa certa. Você olha para o espelho e não sabe se o que o seu corpo está mostrando é normal ou se é um sinal de que algo está errado. A sua mente fica cheia de vozes conflitantes. De um lado, a sua sogra diz que você precisa comer por 2 para o bebê ficar forte e gordinho. Do outro lado, a internet mostra fotos de barrigas perfeitas e diz que você deve cortar tudo que tem carboidrato para não ter diabetes. E você fica ali, no meio desse furacão, segurando uma colher de feijão com medo de estar engordando demais ou com medo de estar deixando o seu filho sem nutrientes. Essa sensação de não saber se o que você sente é normal. Essa confusão constante sobre o que colocar no prato é a maior causa de estresse que existe nessa fase final da gravidez. O seu corpo já está cansado, as suas costas doem, você tem dificuldade para dormir e, em vez de receber apoio claro, você recebe palpites que te deixam ainda mais assustado. Você teme que, se comer um doce, o bebê nasça com problemas. Mas também morre de medo de fazer uma restrição errada e ele nascer fraco. Essa montanha-russa emocional não é frescura. É uma resposta real ao excesso de informação contraditória que chega até você todos os dias. A verdade é que o seu sofrimento tem uma causa muito clara, e ela não é falta de sorte ou falta de fé. O problema acontece porque a sua mente e o seu corpo estão sendo bombardeados por regras antigas que não fazem mais sentido científico. Antigamente dizia-se que a gestante era frágil e precisava de repouso total e comida em dobro. Hoje, a ciência nos mostra que o seu corpo é uma máquina inteligente e poderosa, capaz de direcionar os nutrientes para o bebê mesmo que você não coma quantidades exageradas. O mecanismo do problema está na qualidade do que você come, e não apenas na quantidade. Imagine que o seu corpo é uma obra em construção, e o bebê é o prédio que está sendo erguido. Se você enviar tijolos de má qualidade ou areia com impurezas, a construção fica fraca. Não importa quantos tijolos você empilha. Da mesma forma, quando você enche a barriga de alimentos industrializados, açúcares escondidos e gorduras ruins, você está enviando material de construção ruim para o seu filhomo. A confusão surge porque ninguém te ensinou a identificar esses materiais. Todo mundo fala de calorias, mas quase ninguém explica como o seu corpo processa esses alimentos de forma diferente agora que você está grávida. A sua insulina, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue, funciona de um jeito especial no terceiro trimestre para garantir que o bebê receba energia. E se você comer os alimentos errados, esse sistema fica sobrecarregado, gerando inchaço, cansaço extremo e riscos reais para a saúde de ambos. Muitas vezes, você se pega pensando que a culpa é sua, que você não tem força de vontade, ou que está fazendo tudo errado porque sente vontade de comer coisas que ouviu falar que são proibidas. Essa autossabotagem acontece porque o medo te paralisa. Quando você tem medo de errar, você acaba não fazendo nada ou pior, seguindo conselhos aleatórios da internet que prometem milagres. Você pode estar viciada nesse ciclo de tentar uma dieta maluca na segunda-feira e desistir na terça-feira porque se sentiu fraca. Isso não é falha de caráter. É uma reação química do seu cérebro tentando te proteger do perigo imaginário que as notícias alarmistas criam. A boa notícia é que você não precisa viver nesse estado de alerta constante. Existe um caminho do meio, baseado em evidências, que tira o peso das suas costas e te devolve a tranquilidade. Você não precisa ser perfeita, nem seguir regras militares de alimentação. O que você precisa é entender a lógica simples por trás da nutrição funcional para gestantes. Esqueça a ideia de que precisa comer por 2 em quantidade. O que você precisa é comer por 2 em qualidade, mas com uma estratégia inteligente que respeita o seu corpo exausto. Vamos desmistificar isso de uma vez por todas. A solução não está em cortar grupos inteiros de alimentos ou em passar fome. O mecanismo da solução é focar na densidade nutricional de cada garfada. No terceiro trimestre, o bebê está fazendo o estirão de crescimento final,
e o cérebro dele está se desenvolvendo numa velocidade louca. Ele precisa de blocos de construção específicos, que são as proteínas, as gorduras boas e as vitaminas certas. Em vez de se preocupar com calorias, você vai se preocupar em montar o prato de forma que entregue esses blocos. Pense no seu prato como um quebra-cabeça. Se faltar uma peça, a imagem não fecha. A primeira peça fundamental é a proteína. Ela é o tijolo principal do bebê. Carne, ovo, feijão, fracte, peixe. Tente garantir que em todas as refeições principais você tenha uma boa porção de proteína. Isso vai te ajudar a se sentir satisfeita por mais tempo e evita que você tenha aquela fome desesperada que te faz atacar a geladeira à noite. A segunda peça é a gordura boa. Ao contrário do que diziam antigamente, a gordura não é vilã. O cérebro do seu filho é formado majoritariamente por gordura. Azeite de oliva, abacate, castanhas e gemas de ovo são essenciais. Quando você inclui essas gorduras, você ajuda o cérebro do bebê a se formar e ainda regula sua própria fome, evitando picos de açúcar no sangue que te deixam sonolenta e irritada. A terceira peça, e talvez a mais mal compreendida, é o carboidrato. Muitas mães têm pavor de comer pão, arroz ou batata. O segredo não é tirar, mas escolher a versão que libera energia aos poucos. Troque o pão branco pelo integral, o arroz branco pelo parboilizado ou misture com legumes. A batata doce é uma ótima amiga nessa hora. Quando você escolhe carboidratos mais complexos, você evita que o açúcar no seu sangue suba rápido demais e despenque logo em seguida, o que causa aquela tontura e a vontade incontrolável de doce. Essa estabilidade é o que vai te dar energia para chegar ao final do dia sem se arrastar. Além disso, a hidratação é parte da alimentação. A água é o veículo que leva todos esses nutrientes até o bebê. Se você não beber água suficiente, o transporte não acontece direito e você se sente inchada, pois o seu corpo segura líquidos na tentativa de se proteger da desidratação. Beber água regularmente ao longo do dia ajuda a reduzir o inchaço nas pernas e nos pés, que é uma queixa tão comum e desconfortável nessa fase. Lembre-se sempre que essas são orientações gerais baseadas em estudos e que cada gravidez é única. Por isso, é fundamental que você converse com o seu médico ou nutricionista antes de fazer mudanças drásticas na sua rotina, pois eles conhecem o seu histórico e as suas necessidades específicas. Outro ponto que gera muita confusão é a questão dos enjoos e do azia, que podem voltar ou piorar no final da gestação, porque o bebê está crescendo e apertando o seu estômago. A velha regra de comer pouco e várias vezes ao dia faz todo o sentido aqui, mas com um ajuste. Em vez de fazer 6 refeições gigantes, tente fazer refeições menores e mais frequentes, mastigando muito bem os alimentos. A digestão começa na boca. Se você engole a comida sem mastigar, o seu estômago, que já está espremido, vai ter muito mais trabalho, e isso gera azia. Evite deitar logo após comer. Fique na posição vertical ou semi-deitada por pelo menos 30 minutos para ajudar a gravidade a manter o conteúdo do estômago no lugar certo. Alimentos muito ácidos, muito gordurosos ou muito condimentados podem ser gatilhos para o seu desconforto. Observe o seu corpo. Ele te dá sinais o tempo todo. Se um alimento te faz passar mal, anote e evite por enquanto. Não existe uma lista proibida universal. Existe o que funciona para o seu corpo neste momento. E não se culpe se um dia a alimentação não sair como o planejado. Um dia ruim não estraga a saúde do seu bebê. Assim como um dia perfeito não conserta meses de alimentação desequilibrada. O importante é a constância, não a perfeição. A ciência mostra que o estresse que você sente por se cobrar demais pode ser mais prejudicial do que comer um doce, de vez em quando. Quando você fica ansiosa, seu corpo libera hormônios que podem afetar o bem-estar geral. Portanto, a paz de espírito faz parte da nutrição. Permita-se ter flexibilidade.
Se você quer um pedaço de bolo, coma um pedaço pequeno, com calma, sem culpa, e siga a sua vida. A restrição extrema gera compulsão. Ao invés de proibir, equilibre. Se vai comer o bolo, garanta que junto tenha uma boa proteína e fibras para amortecer o impacto do açúcar. Essa é a inteligência da nutrição funcional. Ela não tira a sua alegria de comer, ela potencializa os benefícios de cada alimento. Você é capaz de fazer escolhas incríveis para o seu filho, porque o seu instinto materno já está te guiando. Só precisava de informações claras e livres de julgamentos para confiar nesse instinto. Você já chegou até aqui no terceiro trimestre, o que significa que você já fez muita coisa certa. Seu corpo sabe o que fazer. Dê a ele o combustível de qualidade e confie no processo. Lembre-se que informações como essas servem para te educar e te dar segurança. Mas elas não substituem o acompanhamento profissional. Sempre valide suas dúvidas com quem acompanha o seu pré-natal. Cada mulher e cada bebê tem particularidades que exigem um olhar atento e personalizado. O objetivo aqui é te dar ferramentas para que você chegue na consulta preparada e faça as perguntas certas, saindo de lá com um plano que funcione para a sua realidade. Não aceite conselhos baseados apenas no "eu fiz e deu certo", ou "minha vizinha fez e deu errado". A sua gravidez é única. Foque no que é real, no que é acessível na sua cozinha e no que te faz sentir bem. Alimentos in natura, coloridos e variados são a base de tudo. Descasque mais, desembale menos. Essa é a regra de ouro que nunca falha. Quando você olha para a comida e consegue identificar de onde ela veio, qual a planta ou qual o animal, você já está no caminho certo. Quanto mais industrializado e com nomes estranhos no rótulo, mais distante da natureza, consequentemente, do que o seu corpo precisa para construir vida. Chegou a hora de transformar essa preocupação toda em ação prática e tranquila. Você não precisa carregar o peso da dúvida sobre se está comendo certo ou errado, mais um dia sequer. Imagine como seria acordar amanhã sabendo exatamente o que colocar no prato para se sentir disposta e ter certeza de que está nutrindo o crescimento do seu bebê, da melhor forma possível. Para te ajudar a eliminar de vez a culpa e a incerteza, eu preparei algo especial para você. Clique no link da descrição e conheça o guia completo de alimentação para uma gravidez saudável que vai te ajudar a transformar sua vida e parar de sofrer com não saber se o que sente é normal.